Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés e inunde ele com a tua presença, Senhor. E a partir de agora, Senhor, diminua para que tu cresça, Senhor. Diminua, Senhor, a força do homem para que somente tu cresça, Senhor Deus. Seja exaltado, glorificado, que a tua palavra, Senhor, ministre aos nossos corações de forma sobrenatural. Que através da tua palavra, Senhor, nós sejamos transformados, edificados, consolados pela tua presença. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos guarda, o Senhor nos ajuda e o Senhor nos exorta, o Senhor nos consola. Vem com teu poder, Senhor. Fala através do teu Filho, em nome de Jesus. Prepara os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Pode sentar, fique à vontade. Tome o seu lugar. Sinta-se em casa. Afinal, estamos em casa do nosso Pai. Bom, assim como o pastor compartilhou, a pastora também, a gente vai imergir um pouco e falar um pouco sobre propósito de vida. Afinal de contas, por que estamos aqui? Por que existimos? Por que Deus nos colocou aqui? E a primeira resposta para isso é que vem dele mesmo, né? Temos que assumir e reconhecer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Colossenses 1:16. A gente vai decorrer no decorrer dos próximos domingos. São diferentes pessoas aqui ministrando sobre essa temática de uma vida com propósito, e a intenção é sermos ministrados e trazer um entendimento muito claro. Isso é muito objetivo, afinal de contas a gente vive um tempo muito difícil, né? São notícias, muito claro. Eu acho que nunca teve tão claro a volta de Cristo como esses últimos dias. Não sei o quando, mas creio que em breve. Muito se fala, muito se falou há muito tempo, mas nunca houve tantos sinais como agora. Então, a gente tem uma noção muito clara do que é o nosso propósito de vida, aquilo que a gente carrega, aquilo que Deus implantou em nossos corações, nos conduz por um caminho, e o objetivo é a eternidade. Então, algo que eu já ouvi algumas vezes, e eu acredito muito, é que Deus ele não junta pessoas, ele não conecta pessoas, mas ele conecta propósitos para um único propósito, que é a vida eterna. Bom, Colossenses 1:16, a palavra diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nós não somos o foco. Muitas vezes a gente planeja, deseja, e tudo que a gente fala desde pequeno, ou quando a gente é questionado, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter essa profissão, eu quero estudar para isso, eu quero estudar para aquilo. E essa pergunta sempre remete a nós mesmos. Mas a palavra nos conduz por um caminho onde fala que nós não somos o foco. O foco é Ele. Então nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual o propósito que o Senhor quer? Né? Porque o propósito que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, ele é um propósito eterno. Não é aqui nessa terra. Não é algo que vai nos conduzir para um caminho nessa terra, mas sim algo muito maior. É muito maior que o nosso trabalho, é muito maior do que desejamos, é muito maior que os nossos planos, muito maior que os nossos pensamentos, muito maior do que
riquezas que a gente pode acumular nessa terra. Porque assim como o pastor acabou de ministrar, se o nosso tesouro, nosso coração tiver nas riquezas desse mundo, existe um conflito muito grande que não é o mesmo caminho que aquilo que o Senhor colocou para nós. Então ele foge, ele conflita com o nosso propósito, que ele é além de tudo isso. Ele é muito maior que nós mesmos, ele é muito maior que a nossa família, muito maior que todas as coisas. Porque a gente erra ao querer traçar o que eu quero ser, quais são os meus objetivos, quais são as minhas ambições, quais são os meus sonhos, o que fazer da minha vida, sem antes estabelecer um relacionamento com Deus e perguntar para Ele: Senhor, mas qual é o propósito? O porquê que eu estou aqui? O porquê que eu nasci nessa família? O porquê que eu tenho esse trabalho? Qual a serventia disso para o teu propósito, que está muito mais além? Às vezes a gente tem sonhos, às vezes eu quero construir uma casa, eu quero construir uma família, eu quero um casamento, eu quero um trabalho, eu quero viajar, eu quero estudar, eu quero uma formação. Mas esses planos, muitas vezes, eles estão fora do propósito do Senhor. Então, como que a gente estabelece um entendimento muito claro do que realmente é o nosso propósito de vida? E é isso que a gente vai estudar, se aprofundar um pouco mais no decorrer dos próximos domingos de manhã, para que a gente viva de uma forma muito mais leve. Eu acredito que eu tenho aprendido isso na leitura, na palavra, de que a partir do momento que a gente entende o nosso propósito, a gente tem de fato isso muito claro na nossa vida, as coisas ficam muito mais leves. Porque a gente vive dias tão pesados, a gente vive correria, porque assim, você encontra com uma pessoa, seja no mercado, seja um conhecido, alguém da igreja, alguém, sei lá, que estudou com você, alguém do trabalho, tudo bem, alguém... Faz muito tempo que você não vê. A primeira coisa que você fala: e aí, tudo bem? Tudo jóia? É normal, a pessoa sempre vai falar assim: nossa, estou na correria. Mas isso é fato, é algo que acontece, é normal. Qualquer pessoa que você encontra: e aí, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá a família? Pô, tudo bem, estou na correria. Então a gente vive dias pesados, onde a nossa resposta ela se tornou automática em dizer: estou na correria. E a palavra de Deus, ela nos conduz por um caminho totalmente ao contrário disso. Que quando a gente tem plena convicção e certeza daquilo que é o nosso propósito estabelecido por Ele, Ele traz uma paz. E a palavra diz uma paz, uma alegria que excede todo o entendimento humano. Então, quando as pessoas nos veem o crente que tem isso já muito bem resolvido, sobre qual o propósito da vida dele, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os desafios do nosso dia a dia tragam pensamentos, situações, a gente fique meio triste, meio chateado com algumas coisas, a palavra nos sustenta. O Espírito Santo em nós e através de nós transmite essa paz, essa alegria que muitas vezes o mundo não entende. E fala: nossa, mas tá tão difícil, as coisas estão assim, tão assado, mas como você está tão bem? O porquê que eu sinto em você algo diferente? E é isso que a palavra diz, né? Que o mundo anseia e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o manifestar do Filho de Deus é exatamente isso: ter convicção do seu propósito, e aquilo vai transmitir a paz, a alegria e o propósito que a gente tem em Cristo e através dele. Não precisa abrir, mas em Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, Deus ele nos mostra algo que muitas vezes
por mais que a gente planeje, por mais que a gente deseje, por mais que a gente tenha boas intenções, quando a gente busca através de um relacionamento com o Senhor, e Ele começa a trazer revelação daquilo que Ele tem para nós, a gente começa a entender que por mais que as nossas intenções sejam boas, as dele são muito melhores. Por mais que os nossos planos sejam bons, e às vezes pelo nosso olhar, ele seja um plano infalível, seja uma estratégia top, ele nos mostra que é falível e não é, porque os pensamentos dele são muito maiores e as vontades dele são muito maiores do que as nossas. Seja ela para o nosso trabalho, seja ela para a nossa família, seja ela para onde quer que for, para onde a gente aponte a nossa vida, os planos e as vontades de Deus sempre vão ser maiores. E como é que a gente consegue entender e direcionar a nossa vida? Através de um relacionamento com Ele. Então, a gente tem que inverter o nosso caminho e voltar para Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a sua vontade? Qual o propósito de vida? Então, ao invés de olhar para nós e olhar para o nosso desejo e achar que o nosso desejo tem a ver com o nosso propósito, a gente tem que voltar para o Senhor. Porque assim, não fomos... Eu não me criei. A gente tem que ter esse entendimento. Você não se autocriou. Nós somos criados. A palavra diz, a gente acabou de ler, que todas as coisas Ele criou dele e para Ele. Então, a partir do momento que a gente tem essa clareza de que Ele nos criou e não nós mesmos, como é que a gente vai olhar para nós mesmos e falar: qual é o meu propósito? Eu não vou ter essa resposta. É a mesma coisa, como se alguém, algo que cita no livro é assim, como que alguém te dá uma invenção, algo que você nunca viu antes, e fala assim: usa essa invenção. Como que você vai saber para que ela funciona? Qual é o propósito dessa invenção, sendo que você não sabe o que é e nem para que serve? Mas você só vai saber se você ir naquele que criou, ou se você tiver um manual de instruções mostrando para você: olha, essa invenção serve para isso. O propósito, a finalidade dessa invenção é para isso. Mas você mesmo não tem a capacidade de entender isso, porque não foi você que criou. Então nós, quando a gente olha para nós, a gente não tem essa capacidade de entender o porquê estamos aqui. Qual a nossa finalidade? Qual o nosso propósito? A gente só consegue ter clareza e entendimento quando a gente vai naquele que nos criou. Quando a gente tem um relacionamento, então a gente sabe e conhece a nossa origem. De onde a gente veio? Como fomos formados? Qual é a nossa identidade? Qual é o significado? Qual é o propósito, a importância e o destino? Porque o que mais tem atrapalhado, o que mais tem sido desafiador olhar para esse mundo e aquilo que o diabo tem colocado para nós, são situações a qual tem confundido a identidade das pessoas, dos filhos de Deus, a qual são situações que ele coloca para atrapalhar o propósito. Se você ainda não está numa jornada de uma busca para entender o seu propósito, coisas que ele vai fazer é que você não enxergue qual é o seu propósito. Ou se você já tem um entendimento sobre o seu propósito, o diabo ele vai fazer com que situações não te levem a cumprir o seu propósito. Afinal, esse é o trabalho dele. Foi para isso essa é a essência. Uma vez eu compartilhei isso com a igreja. Essa é a essência do diabo. A palavra traduzida significa aquele que atrapalha, aquele que se torna uma pedra de tropeço, aquele que vem para atrapalhar aquilo que você está fazendo, está construindo. E esse é o trabalho dele. Então ele vai vir para roubar a nossa identidade, ele vai vir para dessignificar aquilo que Deus significou, ele vai vir para tirar a importância daquilo que Deus estabeleceu como importante. Então, quando a gente coloca a nossa vida
num relacionamento com o Senhor, a gente vai ter clareza sobre tudo isso, sobre a nossa identidade, sobre a nossa origem, sobre a importância do nosso propósito e aonde a gente quer chegar. Porque Jesus disse, né? Qualquer outro caminho desses, fora disso, é um caminho de um beco sem saída. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não adianta a gente buscar em autoajuda, não adianta a gente estabelecer sonhos, metas, não adianta a gente... Hoje em dia, muito se ouve falar, muito se escuta e se assiste no YouTube de coaches, de métricas, de estudos e cartilhas e por aí vai, né? O famoso arrasta para cima. Isso é tudo relacionado à autoajuda. Então, estabeleça uma meta, crie uma disciplina, trabalhe, acorde cedo, levanta às 5 da manhã, toma um banho gelado, corre no parque, faz isso, faz aquilo e não desista que vai dar certo. E vai dar certo? Claro que vai. Se você tem uma meta, se você tem algo já pré-estabelecido e você coloca tudo isso numa lista e começa a cumprir, o resultado é fato. Você vai alcançar suas metas, você vai alcançar os seus objetivos. Só que muitas vezes o que o mundo nos coloca, o que o mundo coloca na nossa frente é diferente daquilo que é o propósito de Deus, porque às vezes a gente é confundido, porque ser bem-sucedido é diferente de cumprir o propósito de vida. Quantas vezes, quantas notícias a gente vê de famosos, de ricos, de pessoas bem-sucedidas que tiram sua própria vida, que cometem suicídio. E então, não está relacionado ao propósito de vida, porque essa pessoa ainda está vazia, ela não entendeu o que qual é o seu propósito, ela não entendeu o porquê que ela veio nesse mundo, porquê que Deus colocou ela aqui. Então não adianta, vai juntar riquezas cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, mas essa pessoa sempre vai estar vazia. Por quê? Porque ser bem-sucedido na vida não tem nada a ver a entender e cumprir o seu propósito. Então, uma coisa relacionada ao mundo, aquilo que nos é proposto pelo mundo, e outra aquilo que é relacionado ao que o Senhor colocou. Pedir para que você abra, por gentileza, em Atos 3:19, para que a gente possa entender um pouco mais. Atos 3:19. Então, o que a gente precisa entender e buscar uma doutrina do Senhor, cada vez mais mudar a nossa mente e trazer uma cultura do céu. Porque a gente vive num mundo e muitas vezes a gente, dependendo do nosso dia a dia, dependendo de onde está a nossa mente, de como está o nosso caminhar, muitas vezes a gente é surpreendido por coisas do mundo e muitas vezes a gente acaba desviando o nosso olhar. E a palavra fala assim, Atos 3:19, agora arrependam-se e volte, ou em outras versões vai falar, convertam-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. A palavra aqui diz assim, agora arrependam-se. Arrependimento é a mesma palavra usada lá em Romanos 12:2, que fala metanoia, que significa mudança de mente. E a palavra converter, em algumas versões fala volte, em outras fala converter, ela fala retornar. Ou seja, você está indo por um caminho, em determinado momento, a sua mente foi transformada, você entendeu aquilo que Deus está falando para você, no relacionamento, na conversa, na revelação, e você entende, mas o vocabulário do judeu ele é tão incrível, ele é tão profundo, que a palavra aqui, converter, ele não significa apenas voltar, ele não significa apenas você estar indo para um lugar, reconhecer que o caminho está errado e retornar. Mas a palavra ela vai um pouco mais profundo, diz assim, voltar o amor e obediência a Deus. Então quando essa palavra ela foi citada, Deus estava falando com o seu povo. Ou seja,
um povo que já havia experimentado algo do Senhor, um povo que já havia vivido milagres, um povo que constantemente em seu dia a dia existia um ensinamento, mas isso não significou que eles tinham clareza e um entendimento pleno do propósito. Senão, Deus não estaria chamando a atenção deles nesse momento e falava: olha, vocês precisam mudar a sua mente, vocês precisam se arrepender e voltar para um caminho de obediência e amor ao Senhor. Certa vez, o Senhor nos deu uma empresa. E eu contei esse testemunho já aqui, numa quarta-feira, e eu gostaria de compartilhar, que acho que nem todos estavam lá. E é referente ao propósito de Deus. Que o pastor falou, foi só a introdução, agora eu vou começar a ministrar. E o Senhor nos deu uma empresa, vai fazer 4 anos. E enquanto eu conto, abre por gentileza em Efésios 1:4, deixa aberto aí. Efésios 1:4, estou caminhando já para o final. E o Senhor nos deu essa empresa, e em todo lugar que eu vou, quando eu estou conversando com alguma pessoa, dificilmente eu falar que, olha, essa empresa é nossa. Isso eu sempre me coloco como, olha, eu trabalho numa empresa, porque essa empresa realmente é o Senhor que nos deu, e Ele quem cuida, e Ele que provê todas as coisas, e constantemente a gente vive milagres ali. E estamos indo para o 4º ano, né, de empresa. E ela nasceu de uma oração. E ela veio, simplesmente aconteceu, sem muito esforço de nossa parte, quando se diz realmente nascer uma empresa. A gente trabalhou bastante, ela nasceu literalmente do nada. E quando a gente foi para o primeiro galpão, hoje nós temos uma equipe de 15 pessoas. Quando a gente foi para o primeiro galpão da empresa, que éramos só eu, minha esposa e meu filho, a gente contratou uma pessoa. E foi o nosso primeiro funcionário. E quando ele chegou, e ali a gente começou a trabalhar, Deus falou comigo. Eu tive uma impressão muito forte no meu coração que Deus tinha algo para tratar com ele. E quando eu comecei a me aproximar, quando a gente começou a construir um relacionamento ali, dia a dia, profissional, eu vi que ele compartilhou algumas coisas, e ele vinha de uma família cristã, destruída. O pai havia abandonado o lar, ele tinha sido criado somente pela mãe, e aí depois a mãe foi para outro casamento, aí teve o irmão, enfim, era um lar um pouco complicado. E depois esse pai, que abandonou a família, abandonou ele acabou encontrando ao Senhor, se converteu e se tornou pastor. Então imagina como era difícil chegar nessa pessoa e falar de Jesus para ele, falar do amor. Porque às vezes a gente olha, às vezes a gente fala do amor do Senhor, às vezes a gente constrói um relacionamento com uma pessoa, e falar de evangelizar e falar do amor do Senhor às vezes parece fácil. Mas e quando você se depara com uma pessoa que tem problema de paternidade, e esse pai que abandonou a casa, depois ele se arrependeu, encontrou o Senhor e virou pastor. Então falar do amor de Jesus e falar de pastor para essa pessoa era muito difícil. Era muito difícil. E era um jovem rapaz, e ali com muita paciência, a gente conversava, a gente falava do amor, a gente falava sobre arrependimento, e ele muito rebelde, muito machucado, porque a vida fez assim. O mundo mostrou para ele um padrão diferente. O mundo mostrou para ele tudo aquilo que é ruim quando se trata de igreja, de evangelho, do Senhor. E se não bastasse só isso, ele gostava de uns heavy metal bem pesado, e
direto vinha com umas camisas, com uns pentagramas, com uns bode, com uns negócios que eu falava, meu Deus do céu, o cara é muito louco. Então era muito difícil falar do amor do Senhor com uma pessoa muito machucada, né? Com igreja, com pastor, com paternidade, enfim. Mas a gente foi construindo um relacionamento e muitas vezes eu conversava, falava do amor, falava sobre paternidade, falava sobre um pouco do meu testemunho, e a gente foi semeando ali durante meses com ele. E ele muito rebelde, muito machucado, e aí tinha esse negócio também de Satã, sei lá o que ele cultuava, enfim. E ali a gente passou meses trabalhando, construindo um relacionamento, e quando a gente tinha oportunidade, eu sempre levava uma palavra, mostrava um louvor, orava com ele, mas nada acontecia e muito rebelde. Até que chegou um dia que a empresa estava passando por uma fase onde a gente precisava dar um renovo nas coisas. E aí a gente dispensou. E ele foi embora. E se passaram 2 anos, ou um pouco mais. E depois de passados 2 anos, isso aconteceu há mais ou menos uns 6 meses, 4 meses, mais ou menos, né? Não me lembro. A gente estava passando por um período bem desafiador na empresa, bem desafiador mesmo. Parte financeira, parte administrativa, assim, estava bem difícil. Mas o nosso recurso sempre é a oração. O nosso recurso é sempre buscar no Senhor e o sustento. Mas por mais que a gente busque no Senhor, por mais que a gente ore, quem aqui nós somos humanos, né? Nós somos levados e conduzidos por pensamentos, por sentimentos. A gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica com dúvidas. E eu estava nesses dias. Eu estava com dúvidas, eu estava com sentimentos ruins, estava triste, estava chateado e muito confuso. E nesse dia, a minha esposa, a gente desce trabalhar junto, a gente mora 20 minutos a pé da empresa. E nesse dia eu falei para ela, olha, pode ir na frente que eu vou ter um tempo de oração, não estou bem, não estou legal, então eu vou ter um tempo de oração e lugar secreto. E ela foi, e eu fiquei em casa de manhã, sozinho. Ali eu tive um tempo de lugar secreto com o Senhor, onde a gente expõe tudo que a gente tá por dentro, né? Então naquele dia eu orei, naquele dia eu chorei, naquele dia eu abri meu coração para o Senhor e falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, né? Por que a gente está passando tudo isso? Por que está tão difícil assim? E eu, sinceramente, Senhor, eu quero desistir, eu não quero mais. É só eu que passei isso ou todo mundo passa também? Tem horas que a gente quer desistir, porque tem horas que a gente é tão pressionado, existem tantas coisas que... E eu acho que o lugar secreto ele é bom por isso, né? Que a gente consegue ali chorar, gritar, enfim. E naquele dia eu tive esse momento. E coloquei diante do Senhor e eu fiz uma pergunta. E eu coloquei diante do Senhor, Senhor, qual é o propósito? Qual é o propósito da empresa? Qual é o propósito da minha vida? Por que a gente está passando isso? Por que esses desafios, Senhor? Eu não quero desistir, eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Porque está muito difícil administrar tudo isso. Mas qual é o seu propósito? Porque se o Senhor me apontar um caminho de que o Senhor é conosco, que o Senhor tem um propósito de fato em tudo que a gente tem feito, eu vou entender, eu sei que o Senhor vai acalmar meu coração, os dias vão passar e tudo vai ficar bem, a gente vai seguir em frente e o Senhor nos sustenta. Amém. E aí eu orei, fui para casa, fui a pé, quer dizer, fui para a empresa, fui a pé. Aí eu cheguei lá, a gente tinha uma visita de um cliente que estava bem, uma situação, essa era de umas situações que estava muito difícil. E aí a gente estava aguardando esse cliente, eu estava lá com a minha esposa na sala, e esse cliente chegou. E aí, quando a gente ficou sabendo, olha, o cliente chegou, vamos lá descer, atender? Eu falei, vamos lá descer. Ela desceu, na hora que eu peguei meu celular, eu vi uma mensagem, que era dessa pessoa que trabalhou com a gente lá no começo da empresa,
E eu falei, pode ser que eu recebi uma mensagem aqui estranha. E aí eu olhei na conversa e falei, meu, há mais de 2 anos se passaram, eu nunca tive contato com essa pessoa. Não conversamos mais, não tivemos nenhum tipo de relacionamento, nada, absolutamente nada. E aí eu olhei a mensagem, eu comecei a escutar e já chorei, já não consegui escutar o restante, eu pausei e depois eu terminei de escutar com minha família em casa. E a mensagem dizia assim, Clebão, não sei por que me chama de... Ligar o quê? Aqui? Som. Aí voltou. Eu não sei porque me chamam de Clebão, porque não entendo até hoje, né? Mas muitos me chamam de Clebinho, né? Bastante. Aí. A bateria. Pega com fio. Qual? Qualquer um? Rua direita. Esse? Agora da tua esquerda. Som. Amém. Bom, e a mensagem dizia assim, Clebão, cara, há muito tempo eu tô para te mandar essa mensagem, mas eu nunca mandei, nunca te liguei, nunca falei nada, mas eu senti um incômodo tão grande nessa manhã, cara, mas tão grande. Isso era por volta das 11 horas da manhã, né? Eu fiquei em casa, eu desci para a empresa, eram umas 9. E ele falou assim, cara, mas eu senti um incômodo tão grande, eu não sei o que aconteceu, cara, mas tão grande, um incômodo, algo que eu precisava te chamar hoje. Eu precisava mandar essa mensagem para você hoje, eu não sei o porquê, mas eu gostaria de te falar que, cara, trabalhar com vocês foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Trabalhar com vocês foi algo incrível, cara. Por mais que não tenha dado certo a nossa parceria, por mais que eu tenha sido dispensado, e eu entendo, sem problema nenhum, mas hoje eu sou um cara convertido. Hoje eu encontrei o Senhor, porque quando eu entrei trabalhar com você, eu era muito machucado, cara. As coisas não aconteciam na minha vida era de mal a pior, e eu sempre culpava Deus. Eu sempre culpei Deus por tudo na minha vida, porque meu pai me abandonou, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, e eu sempre culpava Deus. Mas quando você, sua família, Mateus, começaram a falar do amor de Cristo com muita paciência, cara. Meu Deus, como vocês tiveram paciência comigo. Porque eu sei que eu era um cara rebelde. Eu sei que muitas vezes que você tentou falar do amor de Cristo para mim, mostrar louvores e falar do Senhor ou da palavra, eu não fui muito receptivo. Mas com muita paciência e amor, cara, você me mostrou um caminho muito diferente e a minha vida mudou completamente. Há um bom tempo atrás, eu fui encontrado pelo Senhor, o Senhor encontrou meu coração através de tudo aquilo que você e a sua família semeou na minha vida o tempo que eu trabalhei com vocês. Então foi muito importante o período que eu estive com vocês, e hoje eu entendo o propósito de Deus nesse tempo que eu trabalhei com vocês. Então eu louvo ao Senhor, cara, pela sua vida, pela sua família, que você prospere, que o Senhor esteja com vocês, e é isso. Eu precisava muito mandar essa mensagem, eu não sei por qual motivo, mas tinha que ser hoje, tinha que ser agora. Então, muito obrigado mesmo por tudo que você fez, pela paciência que você teve comigo e por me mostrar o caminho do Senhor, o quanto Ele me ama e o quão é diferente a minha vida hoje. E eu confesso que minhas pernas tremeram, eu chorei nesse momento, eu já estava com a família, a gente
chorou bastante e entendeu, porque naquela manhã eu perguntei, eu estava desesperado, estava chateado, estava triste, porque eu falei, Senhor, qual é o propósito? E no mesmo dia, na mesma manhã, no intervalo pequeno de horas, assim, o Senhor mostrou, é esse o propósito. O propósito não está em gerar riquezas, o propósito não está somente em ter uma empresa, estabelecer um relacionamento profissional, fabricar um produto, vender um produto, mas o objetivo maior é o propósito. O objetivo, o propósito que nem a gente compartilhou e o Senhor mostra na palavra. O propósito ele é muito maior do que riquezas, do que negócios, do que do profissional ou de qualquer outra coisa. O propósito do Senhor, ele é algo que nos aponta para a eternidade. Então naquele dia, naquela manhã, meu coração se alegrou porque o Senhor em pouco espaço, assim, né, em poucas horas ele respondeu e apontou não somente para mim, mas também para minha família. Qual é o nosso propósito? E ali foi um dos propósitos da nossa vida, que a empresa não é somente uma empresa, mas a empresa também se torna uma igreja. O nosso dia a dia, nós somos a igreja e o Senhor tem um propósito. Bom, Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Pedro, se quiser subir já, louvor, finalizando. Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E ele nos predestinou para si, para nos adotar, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom... O que diz na sua palavra? O que diz na sua Bíblia? Para o bom propósito de sua vontade. E a palavra do Senhor diz em outro versículo que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Amém? Coloque-se de pé. Vamos adorar. Em Salmo 139 diz também que ainda quando éramos formados no ventre de nossa mãe, Ele já conhecia e já tinha escrito todos os nossos dias. Ou seja, Ele já desenhou um propósito para mim, para você. Basta agora a gente entender, buscar nele as respostas. Buscar no relacionamento, na oração, no lugar secreto, um pleno entendimento daquilo que Ele quer fazer primeiro em nós, que a palavra diz que a gente passa por esse processo de mudança de mente, né? Existe no mundo business, a gente aprendeu recentemente, a palavra ou o termo mindset. Nada mais quer dizer do que um padrão de setagem, um padrão de algo, de processo. E não é novo, não é novidade. A Bíblia diz mudança de mente. Então, que nesta manhã e durante esse processo sobre entendermos qual é o nosso propósito, o Senhor alcance o teu coração, o Senhor mude a sua mente para aquilo que Ele tem para fazer em você, em mim, em nós e através de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, assim como foi ministrado anteriormente, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem total e completa liberdade para agir em nossos corações. Assim como esta brisa suave que estamos sentindo agora, Pai, vem com Teu Espírito. Vem com Teu Espírito Santo sobre cada coração, sobre cada mente, sobre aqueles que entraram aqui e ainda não têm um entendimento claro sobre o propósito, sobre aqueles que já têm um entendimento, sobre todos. Que o Senhor estabeleça um tempo novo sobre as nossas vidas, Pai.
Estamos ainda no primeiro mês desse ano, existem tantas coisas ainda que o Senhor tem, as próximas estações de nossas vidas, que o Senhor traga um entendimento, Pai, do céu sobre as nossas vidas. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Pai, que estejamos no centro da Tua vontade, que estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer nos mostrar, mesmo que o mundo nos mostre outras coisas, mesmo que o mundo tente nos enganar, mesmo que o inimigo tente construir barreiras, colocar desafios, Senhor. Fortaleça o Teu povo, fortaleça os Teus filhos, Pai. Mantenha os olhos abertos para que possamos ver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, primeiramente em nossas vidas e depois através de nós, Pai, porque sabemos que existe um propósito muito maior e Ele é eterno. Em nome de Jesus, coloco cada um que está aqui diante do Senhor. Coloco cada vida, cada coração. Venha de encontro, Senhor. Quebra todos os sofismas, quebra tudo aquilo que outrora foi construído num lar familiar, numa cultura diferente, algo diferente. Quebra tudo, Senhor. Coloca por terra. Assim como foi ministrado também, faz de nós um vaso novo, onde tudo aquilo que aprendemos, que construímos, que está fora do Teu propósito, seja desconstruído e seja construído algo novo que aponte para o Senhor, para aquilo que é eterno. Em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o Teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção.